sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre predicado. Se você ainda não assistiu ao vídeo sobre sujeito, corre lá e assista o vídeo sobre sujeito, sabe por quê? Mas, professora, a matéria não é predicado, por que você está falando para eu assistir vídeo sobre sujeito? Simples, porque é o seguinte, lá na matéria sobre sujeito você vai ter no mínimo, a metade do que a gente precisa para identificar o predicado. Sabe por quê? Porque é a maneira mais simples que tem, mais fácil, mais rápida para a gente encontrar o predicado, é primeiro encontrar o sujeito. Porque quando a gente encontra o sujeito, tudo o que sobra na frase, pessoal, absolutamente tudo. E aí, um detalhe, não importa se esse sujeito está no início, no meio, no final. Tudo que sobrar na frase, inclusive o verbo, vai ser o nosso predicado, beleza? Por isso que é importante. Então, se você não assistiu ainda sobre o sujeito, pausa esse vídeo aqui, volta lá, assiste o do sujeito, depois a gente continua. Bacana? Se você já assistiu, vem comigo, bora continuar. Então, localizamos o sujeito, o restante é o predicado. Como é que a gente faz isso, professora? Eu não lembro mais. Eu tenho uma frase. Ontem à tarde foram todos ao cinema. Quem é o verbo? Foram. Você não está falando de sujeito predicado, por que você está falando de verbo? Ué, para achar o sujeito, a gente precisa localizar o verbo e perguntar para o verbo quem foram. Olha só, o verbo, quem foram ao cinema? Todos. E o que sobrou, o resto da frase. Ontem à tarde foram ao cinema. Então, ontem à tarde foram ao cinema. Tudo isso aqui é o meu predicado, tá certo? O meu não, né? O da frase. A palavra mais importante do predicado é o verbo, galera. Né? Eu comi um aí, mas enfim, é verbo, tá joia? O verbo ele é importante porque é a partir da análise do verbo que a gente vai classificar esse predicado, que a gente vai entender a função desse predicado na frase, tá? Veja bem, inclusive o verbo faz parte do predicado, tá? Tem gente que na hora de fazer a análise deixa o verbo fora, mas o verbo não pode ficar de fora. Vamos dizer, ele é o ator principal, tá? Ele aí é o protagonista do negócio. A gente não pode deixar esse verbo de fora, tá joia? Então a gente tem 3 tipos de predicado, tá? O primeiro predicado que a gente tem é o predicado nominal. Lembra que eu falei para vocês que o foco, que o mais importante é o verbo? Então, a gente vai pegar a nossa frase lá, né, dentro dela nós vamos separar o verbo e nós vamos fazer algumas perguntas para esse cara, tá? No exemplo 1, por exemplo, ficou ótimo, né? No exemplo 1, nós temos Mary está cansada hoje. Qual que é o nosso verbo? Sujeito? Não, o sujeito é Mary. Por que o sujeito é Mary? Porque o verbo é estar. Eu pergunto assim para o verbo, quem está cansada hoje? É a Mary. E esse verbo estar, ele indica o estado, a condição como a Mary está hoje. Então, se eu tenho um verbo que indica o estado e a condição do meu sujeito, eu tenho um predicado nominal. Porque o predicado nominal, ele vai nominar, ele vai dar nome a um estado, a uma característica que o sujeito se encontra. Entenderam por que ele chama de predicado nominal? As pessoas são caridosas, assim, elas botam as músicas para todo mundo ouvir junto com elas, que elas gostam, é bacana. De vez em quando a gente vai ouvir isso aqui, galera, a gente vai ouvir um menino gritando ali no videogame, mas é assim, né? Vida real é assim, a gente não vai pausar o vídeo por conta disso não, valeu? Então, bora lá. Exemplo 2. O Ted anda muito animado essa semana. Quem é o verbo? Anda. Ué, professor, você ficou doida? Andar, o cara tá caminhando. Tá, mas nesse caso aqui, o verbo andar aqui, ele tá indicando que o Fred está caminhando, que ele tá andando? Não, tá indicando uma condição dele na última semana. Como ele tem estado na última semana. Então, indica o estado dele. Se eu tô indicando o estado dele, esse verbo, né, o predicado, aliás, ele está dando para a gente aqui, né, ele está nomeando o estado em que o Fred se encontrou na última semana. Por isso que ele é chamado de predicado nominal, tá? É muito rico esse rapaz. Quem é muito rico? Esse rapaz. Beleza, meu sujeito que sobrou é muito rico. Beleza. O indica o quê? A característica do cara de ser rico. Então, aqui eu estou dando nome a uma característica dele, por isso que eu chamo de predicado nominal, ok? Então, primeiro predicado, predicado nominal. Ah, eu não estou entendendo. Tenta assistir mais uma vez, a gente também vai fazer alguns exercícios, valeu? Então, bora lá. Um outro tipo de predicado que a gente tem aqui, que é o 2, é o predicado verbal, tá?
No predicado verbal, o nosso verbo vai indicar uma ação que o sujeito fez ou que o sujeito recebeu, tá? Lá no nominal, o nosso predicado não está dando um nome a um estado ou uma característica do sujeito, né? O nosso verbo vai indicar isso. Agora, aqui não, o nosso verbo vai indicar uma ação que esse sujeito fez ou que esse sujeito recebeu. A Mary voltou aí, ó. A Mary dormiu mais cedo. Nós já sabemos que ela é o sujeito. Dormir indica o quê? Uma ação que ela fez, que foi a ação de dormir mais cedo. Bacana? Então, vamos ver o nosso exemplo 2. O Ted anda toda manhã. Ok, o Ted anda toda manhã. Nós já sabemos que o sujeito é Ted. Andar indica o quê? Indica que ele caminhou, é uma ação. Ah, lembra lá que falou que ele andava triste ou animado? Não me lembro mais, acho que é animado. Aqui, lá indicava o estado. Agora, esse andar aqui já indica o quê? A ação dele caminhar. Se aqui a gente tem a ação dele caminhar, já até falei, né? Essa é a ação. Por isso que ele é verbal. Porque verbal, que vem do latim, tá, gente? Significa palavra, pode significar palavra também, tá? Mas nesse caso aqui indica ação. Bacana? O nosso terceiro exemplo, pensou por muito tempo esse rapaz. Voltou o rapaz de novo, olha o nosso sujeito, né? Esse rapaz. Pensar é uma ação que ele fez. Ô, professora, você tá viajando, cara? Você tá doida? Olha só, o cara não tá fazendo, mas ele tá pensando. Ô, gente, ação não quer dizer necessariamente uma ideia de um movimento. Quando eu falo assim, o carro parou, parar é a ação. A ação, ela também indica uma decisão de algo que foi feito. Esse feito não é sinônimo de movimento, tá bacana? Podemos prosseguir? Bora lá então. E o último tipo de predicado que a gente tem aqui, tá? É o predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal, não sei se vocês perceberam, nós juntamos aí o verbal com o nominal, ou o nominal com o verbal. Por quê? Porque a gente tem a ação e tem um modo, e tem o nome do modo como essa ação aconteceu, tem o nome do jeito como essa ação aconteceu. Professor, eu não tô entendendo nada, cara, tá confuso. Calma. A Mary voltou. Olha, lembra que a Mary tinha dormido? Só que agora ela dormiu o quê? Chateada. Então, o nosso sujeito Mary, ele fez a ação de dormir, não é? Mas eu tenho também aqui o nosso predicado contou pra gente a ação que a Mary fez, que é de dormir, e o nosso. Os vizinhos estão ajudando a gente aqui, estão opinando também, né? Eles não concordaram que a Mary dormiu chateada, não. Para eles, a Mary dormiu bacana, feliz. Mas no nosso caso aqui, eu tenho a parte nominal aqui quando eu dou o nome ao jeito como ela dormiu, ao jeito como ela fez a ação, ok? Então, como é que a gente faz? A gente para ali a nossa frase, na leitura da frase ali no verbo, né? E aí fala assim, tá, esse verbo aqui, dormir é uma ação? É um estado ou é uma característica? Se é estado ou característica, ele é nominal. Se é ação, opa, aí eu tenho que pensar mais um pouquinho, porque eu posso ter apenas o verbal ou eu posso ter o verbo nominal. Não é isso que foi falado pra gente aqui anteriormente? Então, como é que eu faço para saber se é um ou se é o outro? Eu verifico se tem só a ação ou se tem o modo como essa ação foi feita, tá? Vamos ver aqui do Ted. O Ted voltou a andar. Eita, menino que anda, né? Ele andava animado, depois ele andou muito, não lembro mais o que ele andou, não andou pela rua, sei lá, e aqui ele anda muito depressa. Nós já sabemos que o sujeito é Ted, andar é uma ação, é a ação de caminhar, de se locomover, e depressa é o modo como ele caminhou. Ele podia ter andado devagar, ter andado depressa, andado correndo, como diz minha mãe, né? Anda correndo, menina. Então, assim, mas não, aqui ele andou depressa. Então, o depressa, eu tô dando nome ao jeito como ele andou, sacou? Vamos ver lá o rapaz? Ó, o rapaz agora resolveu escrever. Escreve muito rápido, assim como a professora fala muito rápido, né? Ah, peraí. Então, esse rapaz fez a ação de escrever e o muito rápido é o modo como ele escreveu, né? Que é ou rápido, tanto faz, né? É o nome do jeito dele escrever. Por isso que a gente. Opa, foi mal. Por isso que aqui a gente tem um predicado verbo nominal, tá? Então, bem rapidamente aqui recapitulando: 3 tipos de predicado. Então, a coisa mais importante é a gente acha o sujeito que sobrou na frase é o predicado. A gente foca no verbo e a gente verifica se o verbo indicar um estado, uma característica do sujeito, ou seja, se lá na frase, né, o que está depois do verbo lá dá nome a como está o sujeito ou como é o sujeito, aí eu tenho um predicado nominal.
Se o verbo indicar só a ação que o cara fez ou deixou de fazer, aí eu tenho só um predicado verbal. Mas se eu tiver a ação e o modo como essa ação aconteceu, aí eu tenho um predicado verbo nominal, tá? Espero que tenha ajudado vocês. A gente se vê na próxima. Até lá!